Olá, quinto ano! Bom dia, meus amores! Hoje passando com a aula de Geografia, falando sobre a região Nordeste. Prazer em falar de nossa região. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o que ela tem, para nos apresentar. A região Nordeste é a região mais dividida do Brasil. É tanto que ela é a região que tem mais estado. Nela encontramos 9 estados: Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Cada estado tem a sua capital e também a sua sigla, tá? A capital é a cidade mais importante de cada estado. A região Nordeste, ela foi a primeira região avistada pelos portugueses. Vocês sabem que aqui, o nosso país, ele foi colonizado e justo na região Nordeste foi onde eles chegaram primeiramente. Tudo isso pelo litoral, porque a região toda é banhada pelo Oceano Atlântico. A região Nordeste faz fronteira com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Vamos falar um pouco sobre a demografia. O que é a demografia? São as características, as relações entre espaço, entre território e a população. Por exemplo, quanto tem de território, quanto a população, quantos nascem, quantos morrem, quantos municípios, tudo direitinho. Então, na demografia da região Nordeste, temos as informações e dados da região de acordo com o IBGE. A Pro já falou para vocês que o IBGE faz o recenseamento, que é a contagem da população de 10 em 10 anos. Segundo o IBGE, a população brasileira da região Nordeste possui 55.794.694 pessoas, Essa estimativa foi do ano de 2013. Como faz a contagem de 10 em 10 anos, então agora só vai ter a próxima contagem em 2023. Então, está aí a informação atualizada. A densidade demográfica é para saber a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a estimativa é de 35 pessoas em cada 1 quilômetro de terra. A mortalidade infantil, as mortes em criança, é 20,5, por 1.000 pessoas. A taxa de analfabetismo é de 16,6%. Então, em uma população, essa quantidade são os analfabetos, aqueles que não vão para a escola ou então, nunca chegou em uma sala de aula. E o número de municípios tem 1.794 municípios. Então, aí encontramos as informações sobre a demografia da região Nordeste. Também, ainda na demografia, podemos estar encontrando a área territorial, que o território é 1.554.257 km², é a área da região Nordeste. A região Nordeste é o terceiro complexo regional do país, ocupando 18,2 km² da área total do Brasil. Então, de todo o Brasil, 18,2 km, de terra fica aí na região Nordeste. A população tem aí 53.081.950 habitantes. É a quantidade de habitantes na região Nordeste. Dessa região, 28% das pessoas, reside no Brasil, reside na região onde nasceu, no país de origem.
Também temos aí 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. Em cada 1 quilômetro de terra, podemos estar encontrando 34 pessoas, ok? A Bahia é o maior estado da região Nordeste e o menor estado é Sergipe. Vocês podem estar consultando o mapa e ver que em extensão territorial, né, o maior estado é a Bahia e o menor é Sergipe. Vamos falar um pouquinho sobre a vegetação. A vegetação da região Nordeste, ela se destaca em diversos tipos de vegetação. Temos aí a caatinga, né, que é uma vegetação semiárida, que você já conhece, conhecido como mata branca, possui arbusto, né, solo super seco, quase não chove, é uma planta que acumula água durante o período de inverno, no verão, para poder estar vivendo aí tranquilamente. Também temos a Mata Atlântica, uma das maiores matas, né, existente. Também aí na Mata Atlântica podemos estar encontrando um litorâneo úmido, né, com chuvas, bastante espécie, fauna, flora e etc. Também podemos estar encontrando os mangues e restinga no litoral, tá? Então são alguns dos tipos de vegetação. Quando falamos da vegetação, não podemos esquecer da zona da mata. A zona da mata foi a primeira região do país a ser ocupada. Por que o nome Zona da Mata? Porque era um local que ficava perto de uma mata, perto de uma floresta. Então, a origem do nome é provinda da antiga floresta Mata Atlântica, que recobria a área nos séculos anteriores. Então, por isso que ganhou esse nome, Zona da Mata. Sua economia antes era açucareira, né? Bem no período colonial, o produto mais caro que tinha aqui era o açúcar. Agora, industrial, pois passou pelo processo de urbanização. Então, depois da Revolução Industrial, né, vocês viram que aí vários locais, vários lugares, né, mudaram e seus produtos deixaram de ser manual, né, manufaturados para ser produtos industrializados. Detém as principais cidades do país: Recife, Salvador e Fortaleza. São as cidades das festas, do carnaval, né? A área de alto contraste social também. A zona da mata, podemos estar destacando duas zonas. A zona açucareira, né? Produção do açúcar, e a zona da produção do cacau. A zona da produção do açúcar, a área é desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. Então, veja que ela é bem extensa. Ela é diversificada das atividades econômicas. O que são atividades econômicas? São aquelas atividades que dão retorno, dão dinheiro para a população. Podendo ser agricultura, né, agropecuária, o turismo. Então, são atividades que detêm o dinheiro. A indústria também, a produção de frutas e etc. Alta produtora de cana-de-açúcar, Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Até hoje, eles ainda produzem muita cana-de-açúcar. Já a zona cacaueira, que é o sul da Bahia, alta produtora de cacau, sendo a maior exportadora de cacau do país. Com a crise do cacau, diversificou a economia para outros ramos, né, como a indústria, que foi uma relevância para a produção da celulose, a produção de frutas e turismo. Então, veio aqui na zona da mata, elas se destacam, né, duas zonas, a açucareira e a cacaueira, que deu muito lucro e muito dinheiro. Vamos falar um pouco sobre o Recôncavo Baiano. O Recôncavo Baiano é uma região que fica em torno da cidade de Salvador, tá? Tem um polo industrial em expansão, que é o polo de Camaçari. Você já deve ter conhecido, né? Ou já ter visto falar. É um dos polos petroquímicos mais importantes do país. Também tem uma alta produção de tabaco. Um produto, né, que faz aí o fumo, cigarro, etc. Quando falamos da vegetação, também não deixamos esquecer do agreste, né? Uma área onde temos aí grandes secas, né? E
apropriado para o cultivo de alguns produtos, como o algodão colorido e o algodão branco, que é um desses que a gente conhece. Também tem o meio norte. O que é o meio norte? É uma faixa de transição entre a floresta amazônica, que é um espaço úmido, e o sertão, que é um ambiente seco, né? Então, também temos aí a Mata dos Cocais, que é a vegetação predominante, o que tornou-se base da economia da região. E a região é uma das maiores produtoras de óleos para utilização na indústria de cosmético, como também a extração do óleo de carnaúba para a produção de ceras e lubrificantes. Então, veja que o meio norte também é uma área muito importante e se destaca, né, pela produção de vários produtos industrializados. Vamos falar um pouco da paisagem do sertão. Às vezes a gente fala assim, o sertão é uma área muito seca. Mas será por que o sertão é seco? Vocês vão estar conhecendo, né, qual o principal fator que faz com que a chuva que era para estar chegando no sertão, ela desvie, ela não vá até esse local, né, que é devido a um relevo. Então, a região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões. A Zona da Mata, que nós já conhecemos, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. O Sertão é a mais seca. A Zona da Mata é úmida e urbanizada. O Agreste é a transição entre a Zona da Mata e o Sertão. O Meio Norte é a área de transição entre o Sertão e a Floresta Amazônica. Tá? Então, veja que, além das vegetações, né, tem aí essas áreas que se destacam também com as suas características na região Nordeste, chamando aí de sub-região. O sertão tem como principal característica a estiagem, o período de seca, né, que é a pequena quantidade ou ausência de chuva, quase que não existe chuva no sertão. Os rios do sertão, em sua maioria, são temporários. Por que são temporários? Eles só existem em período chuvoso. Quando o rio seca, o rio também acaba secando, né, e acaba indo embora. Dentre os poucos rios perenes, né, que nunca secam, destaca-se o rio São Francisco. Ele pode até baixar o nível da água, mas ele não seca. Então, todos aqueles rios que permanecem mesmo na seca são chamados de rios perenes, né? Já os rios que só vivem, estão presentes em momento de estiagem, são chamados de rios temporários, só existem no período de chuva. A chuva acabou, secou, foi embora, o rio também acaba secando e acaba indo embora. No sertão, a paisagem, né, predomina aí a vegetação da caatinga, que é formada pelos cactos, arbustos e árvores de porte médio, adaptada ao clima quente e seco. Na casa de vocês devem ter alguma plantinha que é da caatinga, né? Alguns cactos, não é isso? Então, vocês vão estar percebendo que essa planta, ela não deve ser cuidada da mesma forma que nós cuidamos de uma planta que seja de origem daqui, né? Os cactos, por exemplo, você só pode estar molhando ele de semana em semana. Já as outras plantas não, você tem que estar molhando todos os dias. Então, cada vegetação, cada plantinha, ela leva as características, né, predominantes do local que ele vive, né, do local do seu bioma, ok? Vamos falar um pouco da transposição do Rio São Francisco. O que é a transposição do Rio São Francisco? É a integração, né, das bacias do Nordeste setentrional, tornando rios temporários e permanentes. É uma faixa que eles passam com a água, onde levam água para aqueles rios que são temporários, que são rios formados de chuva, para que eles não sequem, né? E fiquem lá permanentemente, fiquem lá por muito tempo, né? Quais são os estados que são beneficiados por essa transposição? O Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Bahia não está porque não precisa, que nós temos bastante água. Alguma dificuldade, né, para estar fazendo essa transposição do Rio São Francisco? O relevo. Por que o relevo?
porque nem sempre os lugares são nivelados. Algumas das vezes tem aqueles locais que são mais altos, então você precisa, para estar levando água, tem que aumentar o nível, né? E aí é uma dificuldade. Vencer as barreiras físicas também. O clima, a alta temperatura do clima faria com que a evaporação da água fosse elevada. Quanto mais o clima está mais quente, né? Mais acontece a evaporação da água. A água vai acabar sumindo sozinha, evaporando. E também a política social do local. Quem realmente irá se beneficiar com a transposição? É importante fazer, a população contribui, a população fiscaliza, a população está ali presente com quem está fazendo, então tem essa parte também. Então, relembrando as sub-regiões, né? Temos aí, ó, a parte verde, o número 1. O 2 é o meio norte, a parte laranja. O 3 é o sertão, né? Que fica aqui na área lilás. O 4 é o agreste, que fica na área amarela. E o 1 é a zona da mata. Ela tá verde porque da questão do nome que foi originado da Mata Atlântica. Sabendo que todas essas sub-regiões, elas se encontram na região Nordeste. Mas também, quando falamos da região Nordeste, não podemos deixar de esquecer que a nossa região, ela é rica em turismo, né? Temos aí as praias, as fontes de renda que são originadas, né, dos passeios, das trilhas. Então, durante o ano inteiro, as belas praias e o clima tropical do litoral nordestino atrai turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. Quando falamos de turismo, não é só a questão do lazer, né? A questão do lazer, mas também a questão da economia. O turismo é uma atividade econômica, ela traz renda para a população, traz renda para a comunidade, ela traz renda para a região, então ela é muito importante. A cultura do Nordeste, como é a cultura do povo nordestino? Muito boa, maravilhosa. Na culinária, né, nordestina, há uma grande diversidade de pratos típicos, como o acarajé, o vatapá, o baião de dois, o bobó de inhame e a carne do sol. Então, veja que são cultura do local, né? E também está presente aí na culinária. Mas também temos as festas, né? Entre outros. E agora, meus amores, vocês ficarão, né, com o diário. No diário de vocês tem estudar o conteúdo de ciências, né, o seu humano, da página 146, que sábado, que será letivo, nós teremos aula e vocês vão estar apresentando o seminário, né, que é em forma de debate, onde vocês serão selecionados para estar perguntando um ao outro, né? Então, desde já, elabore aí 3 questões sobre o assunto, já venha preparado, tá bem? Também vocês têm o livro de Geografia, páginas 72 e 73, o livro de Português, página 265, e o caderno de Português, ainda revisando, né, trabalhando os modos verbais, tá? Indicativo, o subjuntivo, o imperativo, tá bom? Um beijão e aguardo vocês, tá?